Sempre que sou chamado a essa casa, né? Vocês têm uma caridade comigo, né, Marisa? Toda hora me chamavam e a gente fica feliz porque nós estamos trabalhando para Jesus, né? Com Jesus, e é isso que nós queremos nessa noite. Dividir estudo, aqui eu não sou melhor do que ninguém, apenas a única coisa é que eu tive que estudar um pouquinho além de vocês hoje para poder nós entendermos um pouquinho da nossa doutrina. Agradecer a grande oportunidade, né, essa casa irmã, agradecer a vocês, né, que somos aí companheiros de jornada, somos do Grupo Espírito Obreiro do Cristo, São José de Maçaí, perto, parece que é longe, mas é muito perto. Saiu pelo Cajueiro ali, 10, 15 minutos nós estamos em São José, tanto que até a pandemia, a nossa vice-presidente morava aqui em Itaipuaçu. Agora está a senhora doente, saiu, foi para o Rio. Mas de tão perto, nós tínhamos muito companheiro aqui de Itaipuaçu, que algumas pessoas não podem vir final de semana, né? A nossa região aqui é uma região que a gente recebe, eu não, porque eu sou minhoca da terra, não recebo ninguém, que já está todo mundo aqui, né? Mas muita gente veio de fora, né? Então recebe. Então a nossa casa, a maioria dos trabalhos são dia de semana, quinta-feira às 20 horas, então muita gente da Itaipuaçu vai lá. Então, quem quiser nos convidar, quinta-feira, 20 horas, nós também temos nossa palestra, como disse, pertinho. Por que eu estou falando da nossa casa? Porque a instituição espírita, ela é muito importante. Parece que não, né? Mas ela é muito importante. Porque a gente ouve umas histórias no nosso meio, principalmente, diferente do catolicismo, por exemplo, que eu vim de lá, e eles prezam muito a igreja. Eu mesmo ainda gosto, às vezes, de passar no centro da cidade, quando a igreja Nossa Senhora do Amparo está aberta, e quando está vazia, sentar ali na igreja e fazer uma oração, quando não tem ninguém. Quando tem a missa eu não gosto não, porque hoje em dia as missas são uma barulhada, né? Mas quando ela está vazia, porque o respeito que eles têm ao templo dá aquela paz, aquela tranquilidade, né? E a gente ouve assim no meio espírita dizer assim: nós não precisamos de tempo para prestar nosso culto. Aí vem uma frase, vem um texto de Jesus que é complicado. É complicado esse texto, porque as pessoas às vezes não entendem. Porque Jesus disse assim: se você quiser conversar com o Pai, tranque-se no seu quarto e ore, porque o Pai, no segredo, sabe o que você está pedindo. Sim, Mateus capítulo 6, versículo 6. Não é isso que está no Evangelho? Na Bíblia, como se diz por aí? Tá. Mas eu vou fazer uma pergunta. Para nós, Jesus é Deus? Para o Espiritismo, Jesus é Deus? Não, né? Jesus falou que a gente vai se trancar para orar ao Pai. Não é isso? Quando a gente diz que Jesus disse que não precisa de um templo, ele diz o Pai. Então Jesus é Deus. Não é? Porque em Mateus capítulo 12, ele vai dizer o seguinte: quando estiverem reunidos, quantos? 2 ou 3 em meu nome, lá eu estarei. Ele disse que precisava de um para reunir no nome dele, para trabalhar para ele. Há uma contradição aí de Jesus? Ou nós é que ainda achamos que Jesus é Deus? Não é isso? Não é uma interpretação que a gente ainda tem do passado católico? Não é isso? Quando a gente fala isso, vou fazer uma outra pergunta. Hoje eu vou fazer pergunta, tá, Marisa? Tá? Porque eu não estudei muito, vocês vão me ajudar aqui. Tá? Então tá. Se eu não souber, porque eu não vou saber mesmo, tá, Marisa, tá a Eneida aqui, que veio hoje, né? Ela responde, tranquilo. Então nós vamos lá. Paulo aqui na frente para resolver o problema. Mas vamos fazer uma pergunta aqui. Outra coisa que o Espiritismo diz, o nosso meio espírita. Chico Xavier, quando precisou fazer o trabalho dele, eu ouvi muito isso quando eu entrei, começou a fazer embaixo de uma mangueira. É verdade? É verdade. Bom, vou fazer uma pergunta aqui a todo mundo, sinceramente.
Está ameaçando chuva, né? Estão dizendo que ia chover desde quinta-feira, que ia chover e ainda não choveu, mas eu vim agora, o tempo estava fechando. Está frio aqui em Itaipuaçu. Se tivesse uma mangueira aqui, não tivesse nada, tudo aberto, vindo aquele vento da praia. Tinha alguém aqui hoje? Vamos ser sinceros. Estaria gente aqui ameaçando chuva? Não, nós vamos lá, vamos trabalhar para Jesus, vamos trabalhar para o espiritismo, os espíritos, embaixo da mangueira. Vem uma chuva, molha todo mundo. Vai ficar alguém ou todo mundo vai sair correndo? Hã? Eu saí agora mesmo de uma crise, né? Todo mundo, a maioria aqui que me conhece sabe. Eu tenho asma, bronquite asmática, saí de uma agora recente. Nem pude continuar, né, Paulo? Sabe disso? Nem pude participar das 2 últimas reuniões do mês espírita, porque estava de cama e com febre. Se está ameaçando chuva, eu venho? Não. Se está aberto, não posso vir, né, gente? Nem posso vir. O centro, as paredes são importantes? Sim. Porque Deus não nos deu a inteligência. E o homem não constrói uma casa, um templo, para que nos abrigue das intempéries do tempo. Então, por que nós não temos que dizer que não tem que ter uma construção? Não é? Aí nós somos espíritas. Mas por que não pode ser uma coisa menor, assim, assado? Começa aquela discussão. Vocês vão entender por que eu estou dizendo isso. Tá. O centro espírita não pode ser igual a minha casa. Não pode ser igual a minha casa. De forma nenhuma. A minha casa é minha casa, né? Eu construo a minha casa do meu jeito. Mas mesmo assim, toda casa, ela tem um projeto, né? Mais ou menos. Cada um faz do seu jeito. Mas geralmente a gente tem que ter um quarto, não é isso? Geralmente, né? Tem que ter um quarto, uma cozinha e um banheiro. No mínimo esses 3 cômodos, não é? Para que a gente vive mais ou menos. Aí tem a sala, tem as outras coisas que nós vamos construindo. O centro espírita tem um projeto, digamos assim, espiritual? Alguém sabe me dizer? Tem? Tem, né? Tem. Então nós vamos entender uma coisa. A primeira coisa que nós temos que saber, que todos nós que estamos aqui, todos nós, antes de encarnarmos, nós vamos pedir a Jesus para ser espírita e frequentar o centro espírita. Tá? Vamos ver só o que diz André Luiz. Se vê se a minha memória agora está boa. Se a minha memória não vai falhar agora, Domínio da Mediunidade, capítulo 17. Se a minha memória não estiver falhando. O Espírito Aulos vai dizer para André Luiz que todos os trabalhadores da casa espírita são fichados no plano espiritual como médicos e enfermeiros do nosso plano. Quem lembra dessa passagem? É isso? Então nós pedimos para trabalhar no centro espírita. E existe um propósito. E esse propósito foi colocado num livro que eu trouxe aqui, para ninguém dizer que é mentira minha, né? Porque senão eu estou falando, eu não tenho credibilidade nenhuma. Mas agora o codificador tem. Não tem? A nossa casa está encerrando, estamos lá no final agora. Se Deus quiser, está quase terminando logo a resposta. Mas tem uma passagem que Kardec vai mostrar como se constrói o centro espírita. Ele vai dizer, né, estabelecimento central. Olha o que ele vai dizer. Primeiro, ele vai dizer uma coisa aqui, né, que que o centro espírita deveria compreender assim, uma grande sala para as sessões da sociedade e para as grandes reuniões. Essa que nós temos aqui. Um salão de recepções. Uma peça para evocações particulares. Espécie de santuário nunca profanado por outras ocupações. Reuniões mediúnicas. Passes. E ele vai dizer, um escritório para revista, arquivo e negócio da sociedade. Olha a parte que eu queria que vocês prestassem bem atenção.
Cada coisa disposta comodamente conforme o seu destino. Codificador, obra exposta. Cada coisa disposta o seu destino. Vocês vão entender por que eu trouxe isso. Aí ele vai dizer uma coisa logo depois, que isso é fundamental. Fundamental. Ensino espírita. Estabelecer-se-ia, aí nesse lugar, um curso regular de espiritismo no intuito de desenvolver os princípios da ciência e de propagar o gosto pelos estudos sérios. O curso teria a vantagem de fundar a unidade de princípios e de fazer adeptos esclarecidos. Eu sempre adorei essa frase. Sempre adorei essa frase. Capazes de propagar as ideias espíritas e de desenvolver grande número de médiuns. Considero que esse curso como elemento de influência capital sobre o futuro do espiritismo e sobre suas consequências. Aí nós vamos chegar onde eu estou dizendo agora. Nós precisamos do templo espírita para isso, para estudar, para nos formarmos como médiuns, como ele diz aqui, para entendermos a doutrina espírita, para depois a gente praticar. Não é isso? Olha como é a construção do nosso mundo. Tudo tem o seu lugar. Aí, vamos lá onde eu quero chegar com isso aqui. Vamos botar que eu não estou dizendo isso, que as pessoas falem assim, porque é verdade, mas eu vou dizer que é até a página 1. Eu posso trabalhar para Jesus em qualquer lugar. Isso é verdade? Eu posso ser espírita, eu posso trabalhar espiritualmente em qualquer lugar? Em qualquer lugar, independente de sendo espírita? Todo mundo concorda comigo? Ou não? Obrigado. Comecei a falhar agora. Não é verdade? Eu e a Eneida trabalhamos no mesmo hospital. Trabalhamos na área de saúde, eu e ela. Então é o seguinte, quem não conhece, quem não sabe, eu sou motorista de ambulância. Hoje a minha unidade, né, é só de transporte de paciente de uma unidade para outra. Eu não faço mais a remoção, como a gente chama. Mas vamos botar que o SAMU é chamado, alguém, qualquer acidente, qualquer coisa, aconteceu alguma coisa. Vou botar uma coisa bem forte. Uma pessoa passou mal em casa, ou na rua, não importa onde, e chamaram o socorro médico, o SAMU, que é o nosso aqui. Foi até a casa da pessoa, eu não vou nem falar daquela básica, quem conhece sabe o que eu estou falando, né? Existe uma básica que é sem o médico e existe a suporte avançado que é com o médico. Sem o médico é a básica, com o médico é a avançada. Eu vou botar a avançada, foi o médico. Chegou na casa da pessoa, o médico mesmo, não foi nem o técnico, detectou que a pessoa está com uma pedra no rins. Uma coisa bem difícil, aquela pessoa está com aquela dor que não aguenta, rolando no chão. O que o médico vai fazer? Quem é da área médica aqui além da gente? Alguém? Você é da área médica, né? Então o que o médico vai fazer naquele momento? Não, mas primeiro ele vai ter que dar o primeiro socorro, não é isso? Né? Vai dar um remédio para a dor, vai aliviar alguma coisa, não é isso? Depois ele vai fazer o quê? Vai botar na ambulância, vai fazer um transporte para onde? O hospital, a gente pode dizer que tem um nome de quê? Que Kardec falou. Vamos usar o nome que Kardec disse. Quem lembra? Local adequado. Não é isso? Ou eu estou enganado? Eu estou falando bobagem? Se eu estiver falando bobagem, você pode dizer, não tem problema nenhum, tá? Nós estamos, né? Estou falando bobagem aqui? Vai ter que levar para um local adequado. Isso se encaixa perfeitamente no centro espírita. Eu posso dar os primeiros socorros espirituais lá fora, mas eu tenho que trazer a pessoa para onde? Para o local adequado. Ou não? Não? E aonde é o local adequado? O centro espírita.
aqui é que está preparado. Sabe por que eu estou dizendo isso para você? Que tem um trabalhador espírita, eu falo que é trabalhador porque ele não está encarnado, mas ele está desencarnado, e eu sou apaixonado. Você pode ver, meus livros são todos ou traduzidos por ele ou dele mesmo. O meu livro dos Espíritos é a tradução dele, que eu sou apaixonado por esse espírito, chamado Herculano Pires. Muito esquecido no nosso meio espírita. Muito esquecido. Os livros dele eu estou comprando em sebo, porque não tem nem mais ninguém que venda livro dele. E ele tem esse livro aqui que eu adoro, O Centro Espírita. Ele vai dizer uma coisa extremamente importante no que eu estou dizendo aqui, para a gente entender como funciona o Centro Espírita e caridade. Ó. Ele vai dizer assim: não basta semear ideia fraternista entre os homens, é necessário concretizá-las em atos pessoais e sinceros. Aí ele vai dizer uma coisa muito importante. O Centro Espírita funciona como um transformador de ideias fraternas em correntes de energias ativas em nosso plano. Aí ele vem dizer uma coisa fantástica, que está de acordo com o que André Luiz nos ensina. Olha só o que ele vai dizer. Em suas turbinas invisíveis, as ideias se transformam em atos de amor e de dedicação ao próximo. Isso é fantástico, né, gente? Isso é fantástico o que ele está dizendo aqui. Quando fala turbina, o que você lembra, Paulo, de turbina? Avião. Avião, né? Todo mundo pensa em avião, não é? Aí, André Luiz vai dizer para a gente que no centro espírita é colocado o quê? É Diva seu nome, se eu não me engano, não sei. Diva? Não, não é não, né? Ah, não sei que fosse. Desculpa, eu pensei que fosse. É Diva. Hã? Não é? Ela sim, você disse. É isso mesmo, é isso. Eu lembrei que a gente estava aqui no seminário. No seminário não, no Cine Debate, justo. Então ela vai saber melhor do que eu, porque ela conhece mais doutrina do que eu. Não é isso? Por isso que eu fiz questão, porque a gente tem que ser ajudado, gente. Nós somos centro espírita para ser ajudado. Entendeu? Mas não é, André Luiz não vai dizer que se coloca no passe, na reunião mediúnica, no salão, aparelhos adequados a cada um. Não é isso que o André Luiz conta pra gente? E ele vem falar em turbinas. E o Paulo falou que turbina, a gente pensa em avião, não é? Mas o avião, a turbina, para funcionar, precisa de quê? Precisa de quê, Paulo? Combustível. Combustível, não é? Aí tem gasolina, tem um nome lá do combustível. Querosene de avião, né? Querosene. Pois é, quem vai dar o combustível para essas turbinas do centro espírita? Hã? Quem? Não entendi. Todos nós, né? Aí muita gente vai dizer, são os espíritos, mas nós não somos espíritos, não. Toda vez que a gente vai perguntar um negócio, a pessoa fala, são os espíritos, mas nós somos espíritos. Só que o Herculano vai dizer, no nosso plano, o seu Miguel Gouveia, que foi um homem que me ajudou demais na minha caminhada espírita, eu tenho o maior respeito a ele, vai no plano espiritual, sou apaixonado por ele, tudo que eu conheço hoje de doutrina espírita, ele me ajudou na vida. Ele dizia uma coisa, tudo que é humano é nosso, não bota a culpa em espírito. Ele dizia isso, tudo é nosso, horário é nosso, trabalho é nosso, nem os obsessores têm culpa de nada, porque sou eu que atraio os obsessores, não são eles que só andam atrás de mim, eles andam atrás de mim. Aí ele dizia aquela frase, né, que todo mundo gosta, né? O pássaro pode voar na minha cabeça, mas ele só vai fazer ninho se eu deixar, né? Ele dizia muito isso. Então nós é que alimentamos o combustível dessas turbinas do centro espírita, que com isso vai alimentar todos nós, inclusive os espíritos, porque os espíritos só vêm no centro espírita, geralmente espírito que vem em reunião mediúnica são espíritos materializados, não é isso?
às vezes, como diz André Luiz, Manuel Filomeno Miranda, os espíritos às vezes nem conseguem enxergar aqueles trabalhadores melhor um pouquinho do que a gente, né? Que a gente chama de mentores. Não é isso? Mas eles enxergam quem? Nós, não é isso? E segundo os espíritos, Kardec vai falar muito isso na Revista Espírita, precisa de um choque anímico, não é? O que é choque anímico? É nosso, não é? É o nosso, é o combustível que nós vamos dar. E a caridade no centro espírita se dá nesse ponto. Porque às vezes eu acho, claro, eu vou dizer sobre isso, senão vão sair daqui brigando comigo, senão o marido vai brigar comigo, né? Mas tem gente que fala assim, a única coisa que eu posso fazer no centro espírita é doar uma cesta básica, é doar uma comida para a cesta básica. Muito bem, temos que doar mesmo. Mas, gente, só a presença, só nós irmos, nós estamos fazendo várias caridades. Primeiro, com os desencarnados, que nos acompanham. Segundo, com todos nós aqui. Aqui está tendo um círculo de energia que está ajudando cada um. Eu estou sendo ajudado por vocês, eu estou ajudando vocês, e um está ajudando o outro, todo mundo nos ajudando. Esse é o verdadeiro sentido de ter um templo ainda para que a gente possa vir trabalhar. Nós vamos lá trabalhar para Jesus. Mas como que eu vou trabalhar para Jesus se eu não faço palestra, se eu não dou passe, não é isso? Eu não faço nada? Olha só, é o que Kardec vai dizer. O estudo na casa espírita vai fazer o quê? Trabalhadores esclarecidos. E se eu tenho esclarecimento e só de eu vir na casa espírita eu já estou fazendo a caridade, não é isso? Porque vamos pensar no outro sentido. Eu falei que está circulando energia aqui entre nós. Mas é só isso? Eu não sei juro que eu não sei a quilometragem de Itaipuaçu, o metro quadrado de Itaipuaçu, não sei. Nunca procurei saber o quilômetro quadrado quanto tem. Mas uma coisa eu vou falar para vocês. Nesse momento que nós estamos aqui, as energias que estão aqui agora, elas estão indo além do centro espírita. Elas estão indo no bairro de Itaipuaçu, que é grande, né? E às vezes pode ter alguém nesse momento necessitado de alguma coisa, que a espiritualidade sai daqui, pega a energia de alguém, que eu não sei quem, estou só fazendo uma fofoca espiritual, só isso, né? Sai daqui, vai até aquele local e a pessoa se sente bem, não sabe nem porquê, mas nós sabemos a minha presença no centro espírita. Mas eu podia estar em casa e orar para a pessoa. Sim, podia. Mas eu estava conversando aqui com eles antes de chegar. A minha esposa hoje não veio, alguns aqui, a maioria que conhece. Então ela está com muita dor na perna. Ela falou assim, hoje eu até precisava ir lá tomar um passe, mas eu não estou aguentando ficar sentada, porque eu não moro em São José, eu moro quase no centro da cidade. Eu não vou aguentar, na viagem está muito frio. Aí eu falei para ela, não tem problema, nós vamos estar lá, e as energias vão chegar lá. Ela falou assim, sim, ela perguntou 18 horas, não é? Tá bom, eu vou ficar quieta aqui, porque eu tenho certeza, eu tenho certeza que eu vou chegar em casa agora, ela vai dizer assim, melhorei da dor. Eu tenho certeza absoluta disso. Porque a energia está saindo daqui, está indo lá, do centro espírita. Porque Kardec vai dizer no livro dos médiuns, aquela história que todo mundo adora, né? Sobre o feixe de vara. Não é? Que se a gente está sozinho, a vara quebra, não é? Mas se a gente se une, não é mais difícil? Essa é a nossa reunião. Por isso que a gente tem que valorizar o centro espírita, porque nesse momento todos estão fazendo caridade, todos, não existe ninguém aqui que não esteja fazendo caridade. Nós temos uma reunião mediúnica na nossa casa, estava parado, voltamos depois da pandemia, e 90%, estou dizendo para vocês, 90% dos espíritos que se manifestam na nossa reunião vem dizendo assim,
Eu estou mais aqui para agradecer do que pedir alguma coisa. Claro, vem aquelezinho que precisa, mas a maioria está dizendo assim, eu vim aqui com vocês aqui, não sei, me mandaram vir aqui, eu estava na reunião pública, não é estudo só não. Na reunião pública ou então no estudo, ouvi uma coisa que vocês acreditam em reencarnação, agora eu entendi que eu estou vivo, não precisou nem de doutrinação de ninguém. Ele ouvindo a palestra, ouvindo os estudos, ele se doutrinou, digamos assim, né? Aí só vai na reunião pública agradecer, e a gente fica feliz. Então os médicos, a gente costuma dizer lá na nossa casa, que uma das coisas mais importantes para a gente é estar no estudo, né? Porque a maioria vem dizendo que estava no estudo, aí fala assim, que eu ouvi esse que está aí, em pé aí, falando um negócio, aí aquele negócio foi falado no dia do estudo, e o espírito ouviu. E ele se sentiu bem. Então nós estamos aqui, nesse momento, todos, pode pensar que eu estou dizendo aqui é verdade, todos aqui estão nesse momento fazendo uma caridade, somente por mim. Né? Somente por mim. Aí, nós vamos ver que Kardec, claro, tem que procurar ele, nessa fantástica revista Espírita, ele vai dizer uma coisa muito interessante. Primeiro ele vai dizer assim, o Espiritismo obriga. E quando a gente lê isso aqui, meu Deus do céu, o Espiritismo obriga, mas a gente ouve que o Espiritismo não obriga nada. Né? Ele vai dizer assim primeiro, logo no início, Paris, foi a médium foi a senhora B, que ele não bota o nome de médium, né? Costuma não botar o nome de médium. Ele vai dizer assim, o Espiritismo é uma ciência essencialmente moral. Desde logo, os que se dizem seus adeptos não podem, sem cometer uma grave consequência, subtrair-se às obrigações que lhe impõem. Aí ele vai dizer aqui, eu não vou ler tudo que é muito grande, belo, é muito grande, só destaquei um trecho que eu acho que tem a ver com tudo que a gente está falando sobre caridade no centro espírita e sobre o centro espírita. Ele vai dizer assim, com efeito, aquele que está convencido da excelência dos princípios que lhe são ensinados, ele está falando aí, e a eles conformar a sua conduta, né? Ensino e conduta, ele vai dizer, princípios que lhe devem proporcionar uma felicidade duradoura. Depois eu vou falar sobre isso aqui. Não pode, se estiver verdadeiramente animado desta caridade fraterna, olha o que eu estou dizendo, Kardec falando da caridade fraterna no centro espírita, que está na essência mesmo do espiritismo, tá? Se não deseja que sejam compreendidos por todos os homens. Daí a obrigação moral de conformar sua conduta com sua crença e ser exemplo vivo, um modelo de como Cristo foi para a humanidade. Eu li tudo, mas o que eu queria destacar é isso. Ele quer dizer que esses princípios que nós aprendemos na Casa Espírita, princípios de fraternidade, que nós vamos colocar em prática lá fora, certo? Mas também nós vamos colocar em prática dentro do centro espírita. E o que eu gosto é uma coisa que ele diz assim, princípios que lhe devem proporcionar uma felicidade duradoura. Aí, aqui puxando para o meu lado, né? Dizem até que eu sou, né, Marisa ouviu muito isso, que eu sou radical, que eu sou Caxias, né, Gislane? Eu ouvi muito isso. Mas, gente, eu nasci em Maricá, eu nasci em Caxias, eu nasci em Caxias, é Gislane, não sou eu, né? Ele diz que eu sou Caxias. Mas não é isso. Meu problema é que depois que eu descobri a doutrina espírita, eu sou a pessoa mais feliz desse mundo, com todos os problemas que eu tenho, porque todo mundo tem problema. Me traz uma felicidade. Não é estar aqui falando, não, é estar em qualquer lugar. É estar em qualquer jeito. Me traz felicidade. Estava falando aqui para vocês, né? Muitas vezes, uma colega lá do trabalho, né? Neida sabe quem é, depois eu falo com ela, é protestante. E um dia ela saiu, foi fazer um trabalho comigo fora, aí ela veio falando, você é de que igreja? Você tem uma cara de crente? Aí eu não sou não, mas sou cristão. Aí começou, como ela era uma mente muito aberta, nós começamos a conversar de espiritismo, mas dentro do evangelho, né? Dentro do evangelho. E ela está falando, e eu estou falando, e eu só citando algumas coisas.
ela dizendo coisa da igreja dela, eu dizia assim, mas pois é, tá certo, é isso mesmo, mãe. Jesus não disse isso, mas isso quer dizer, não pode dizer isso? É uma interpretação. Quando nós chegamos na unidade, ela disse assim, eu quero continuar conversando com você. Aí eu falei assim para minha mulher, eu acho que eu converti uma protestante. Né? De brincadeira, eu não converti. Mas ela ficou interessada. Eu sei que ela não vai mudar a religião dela, mas aquilo chamou a atenção dela. Porque em momento nenhum eu fiquei pregando assim, que o espiritismo é isso, é aquilo, não tem não. Eu fiquei, tudo que ela falava de Jesus, eu concordava e ia além. Concordava e ia além. Concordava e ia além. Ana Lúcia. Concordava e ia além. Né? Então aqui, o que eu quero dizer isso? Para mim é uma alegria não ficar falando da doutrina espírita. Porque lá, já 21 anos que a gente trabalha junto, só depois de 9 anos que ela descobriu que eu era espírita, né? Então ela chegou para mim e falou assim, uma supervisora nossa, você não me avisou que você era kardecista. Eu falei, você nunca me perguntou. Né? Porque a gente não sai por aí, olha, eu sou isso, eu sou aquilo, mas a gente tem alegria quando a pessoa chega para a gente e vem perguntar, não da doutrina espírita, mas de Jesus. Né? Quando a pessoa fala assim, e lá como é que é aquele negócio da macumba, você fica recebendo espírito, eu já saio disso, porque isso é para a gente não entrar em contenda, eu vou logo chamando a Bíblia, como eles falam, né? Eu vou logo na Bíblia dizendo assim, olha, nossa religião é cristã. Então, as pessoas às vezes ouvem a gente pela alegria que a gente passa. Né? Isso é caridade. Caridade, porque a gente não tem que entrar em contenda, isso aqui não. Olha só que legal, Jesus, né? Jesus ensinou muita coisa. Então a gente começa a ter alegria o que Kardec está falando, a gente vai aprendendo, a gente vai tendo alegria. Então a gente vai distribuindo caridade. Né? Por quê? Porque senão a gente não se torna aquela pessoa chata, né? Aquela pessoa que ninguém aguenta ficar perto da gente. Olha, eu vou dizer para vocês uma coisa, hein? Espírita fanático é pior do que protestante, é pior do que católico, porque você não pode estar em lugar nenhum que ele só quer falar de reencarnação, não pode ver acontecer nada, isso é coisa de vida passada. Chega alguém doente, é vida passada, aí, olha, é a coisa mais chata do mundo. Desculpa falar, mas não é verdade, Marisa, né? Parece que a pessoa só quer falar de doutrina espírita. Não, cara. O Evangelho segundo o Espiritismo tem uma parte que vai dizer, ser perfeito, se eu não me engano, diz assim, sede joviais, né? O Espírito vai dizer, sede joviais, seja do seu tempo. Né? Que a gente não tem que ser aquela coisa, a gente tem que viver o mundo, mas com alegria. Essa é a nossa caridade. Como que isso acontece? Porque a gente vem do centro espírita, estuda, aprende, recarrega as nossas energias, porque as turbinas estão ali. Elas são recarregadas pela gente, mas também o que acontece? Recarrega a gente também. Porque quantas vezes a gente chega cansado, triste, com frio, a gente não quer sair de casa, não é isso? Hoje eu não vou não. Ninguém vai precisar de mim. Não vai? Vocês têm certeza disso? Que não vai? Eu tenho uma amiga, né? Ela diz assim, Sérgio, hoje acho que eu não vou não. É porque, sabe como é que é? Aquele obsessor está aqui me dizendo e eu estou com a preguiça. Se você sabe, não vai, tá? Vai dar ouvido ao obsessor. Vai dar ouvido ao obsessor. Então você sabe, então não é o obsessor, é você que não quer ir, você só está dando ouvido a ele. Né? Só está dando ouvido a ele. Então, o que isso acontece? Se ela vem, ela faz caridade com o obsessor, porque ela não vai precisar nem botar ele na reunião mediúnica. E é isso que nós estamos fazendo aqui para Itaipuaçu, não é para a gente não. É o que eu estou dizendo, vou repetir o que eu estava dizendo aqui. Quantas pessoas nesse momento estão numa cama, ou estão em algum lugar aqui, precisando de uma ajuda, e nesse momento essas energias que estão aqui flutuando, aumentando, chegam a essas pessoas, chegam onde nós queríamos que chegasse através do nosso pensamento. Aí eu venho porque me fortalece o meu pensamento. Então aqui com vocês, por exemplo, eu penso na minha esposa agora em casa, eu tenho certeza que vai chegar lá.
Porque está saindo, a virtude que Jesus falou que saiu dele, vai sair daqui. Jesus não falou com a mulher que estava lá com o negócio do sangue, né? Senti que saía de mim uma virtude, mas era Jesus. Claro, eu não tenho a virtude de Jesus. Mas quando nós estamos unidos aqui, concordam ou não? Que a gente junta aqui a nossa virtude. Se aproxima da de Jesus, não é de Jesus, mas se aproxima, não é? Acho que é a Igreja Católica, né? Tem um negócio, juntos somos mais, não é isso? Acho que a Igreja Católica tem um lema aí, juntos somos nós mais. E é isso. Então, nós precisamos entender isso. Deixa eu pegar mais um negócio aqui. Uma coisa que ele vai dizer aqui pra gente, ele vai dizer assim, ó. Isso é em outra parte, sobre a prece, mas eu acho que tem a ver um pouquinho com o que a gente está estudando. É rápido, você está encerrando. Ele vai dizer assim: o homem tem, pois, um círculo dentro do qual pode mover-se livremente. A gente tem o nosso círculo. Essa liberdade de ação tem por limite as leis da natureza, que a gente sabe, que ninguém pode transpor, ou melhor dizendo, essa liberdade na esfera da atividade em que se exerce faz parte dessas leis. É necessário, é por ela, que o homem é chamado a concorrer para a marcha geral das coisas. E como ele faz livremente, tem o mérito do que fez de bem ou demérito do que fez de mal, da sua indolência, da sua negligência, da sua inatividade. As flutuações de sua vontade podem imprimir os acontecimentos da vida de modo algum perturba a harmonia universal, pois essas mesmas flutuações faziam parte das provas que incumbem ao homem na Terra. Então, o que Kardec está dizendo aqui para a gente? É que nós vivemos dentro desse círculo, nós. Então, nosso círculo qual é? Espírita. E que nós fazemos circular essas energias de amor, de caridade. E às vezes a gente, sem querer, mas quando a gente tem o conhecimento. Por isso que nós precisamos preservar o centro espírita. Por isso que muitas vezes a gente chega no centro espírita, às vezes a gente fala assim, gente, vamos chegar com tranquilidade. A gente está dizendo aqui que a gente não tem que chegar, muito pelo contrário, né? No GEOC nós estimulamos as pessoas a chegar, se abraçar, conversar. A gente diz que quinta-feira, então, que algumas pessoas não é o dia que a gente se encontra, mas dá 5 minutos, a gente entra nessa sintonia, porque eu digo assim, sempre digo para eles, mostro, né? Agora é a hora de nós começarmos a ajudar os trabalhadores espirituais a fazer a caridade junto com a gente. Nós somos convocados a fazer a caridade junto com eles. Eles não fazem caridade sozinhos, como muita gente pensa, né? Entrega a espiritualidade, nós passamos desse período. Nós passamos disso. Essa época que a gente acendia vela, que a gente fazia promessa para que um santo, ou a gente ia a algum lugar, que o Espírito ia fazer para a gente, isso passou. A gente pede aos Espíritos que estejam conosco, nos ajudando, nos auxiliando a fazermos juntos, como nós estamos fazendo aqui. Vou repetir para encerrar, para que esse é o que eu quero que fique gravado. Nesse momento, todos vocês estão fazendo caridade. Todos vocês. Como? Não sei dizer. Mas através dessas energias que estão circulando, que são vocês que estão recarregando, estão recebendo. E eu posso dizer uma coisa agora, eu vou dizer que eu sei. Eu estou sentindo isso. Tá? Eu estou sentindo. Sabe porque ninguém dormiu. Está todo mundo prestando atenção no que eu estou dizendo. Né? Todo mundo focado no que eu estou dizendo. Olha só que coisa maravilhosa. Eu vou para casa melhor do que eu cheguei. É a certeza disso. Porque Jesus falou. Então, se Jesus falou, eu tenho certeza que é verdade. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, aí eu estarei. E Ele está aqui colaborando com a gente e a gente colaborando com Ele. Porque tem uma outra coisa, para a gente encerrar. Por que Jesus falou isso? Quando Ele veio à Terra, Ele trabalhou sozinho? Só do círculo dele Ele precisou de quanto? Quanto Ele precisou? 12.
No mínimo, né? Tinha mais depois, mas aquele círculo de trabalho dele é um 12. Ele não trabalhou sozinho. Não trabalhou sozinho. Nem na transfiguração do Monte Tabor ele levou quantos? 3 médios, né? Ainda precisou de 3 médios. Ah, Jesus, mas ele precisou ainda de 3 trabalhadores para que ele fizesse aquela coisa maravilhosa que mostra nos evangelhos. Né? Precisou de ele, não fez sozinho, gente, não fez e não vai fazer. Porque nós, quando encarnamos, conversamos e pedimos e prometemos de trabalhar com ele. Então, para ele fazer todo esse trabalho que ele está fazendo agora, ele depende de nós. E aí, a bondade divina e a inteligência do homem criou um espaço físico para que a gente venha, para que o tempo não atrapalhe a gente, para que a chuva, o sol, nada atrapalhe a gente fique no conforto também, e que a gente possa exercer a nossa caridade na plenitude, sim, de dar o pão material, de dar sim alguma coisa material, mas sobretudo, dar o nosso tempo. Dar o nosso tempo àqueles que precisam, como eu precisei do tempo de vocês de me ouvir agora. Jesus também precisa da gente o tempo inteiro. Que Ele nos abençoe e nos acompanhe.